Revisão da vida toda e o reajuste imediato do pagamento do seu benefício direto na sua conta. Nesse vídeo vamos ver se isso é possível, como que isso pode acontecer na prática, quando isso pode acontecer e o julgamento do dia 10 de abril. Eu estou aqui improvisado em um cenário de hotel, vim para o Alphaville em um dos maiores eventos de advogados do país. Pude fazer muitos contatos, pessoal, inclusive eu em primeira mão eu já estou aqui anunciando o escritório do professor Nakamura está aderindo ao Pacto Global da ONU, a Organização das Nações Unidas. É por isso que é importante ir para esses eventos de advogados. A gente está chegando em níveis aí que eu nunca imaginei, fico muito feliz, sou advogado há mais de 13 anos e realmente foi uma batalha. Quem nos vê hoje, né, sendo um dos maiores escritórios do país, graças a Deus, não imagina toda a batalha que a gente passou. Então, se você, né, às vezes tem medo de contratar online e tudo mais, fique tranquilo, temos escritório presencial na Avenida Paulista, em Brasília, no Paraná, mas eu vou falar para você, mais de 85% dos clientes preferem o atendimento online. A gente agenda videochamada, a gente pega todos os documentos, a gente faz tudo sem você precisar sair de casa. Dai graças em tudo. E eu dou graças a Deus que eu tenho vocês aqui acompanhando. E eu dou graças a Deus por ter saúde para lutar pelos seus direitos. Dona Maria do Carmo. Doutor, o senhor vai ser meu deputado federal, porque é o único que defende o reajuste imediato. Mas como esse reajuste funciona na prática? Vai cair direto no meu benefício se aprovarem no STF? Senhora Dona Maria do Carmo, obrigado pela confiança, obrigado por já me indicar como seu deputado federal. Vai ser uma honra poder representar os seus direitos, mas como eu disse, realmente eu estou focado aqui na causa dos aposentados, no escritório que está crescendo. Mas se vocês quiserem, se vocês fizerem essa campanha, com certeza a gente vai abraçar a causa, a gente vai para cima, porque o pessoal fala que é de 5 a 15 milhões de reais uma campanha para deputado. Eu não tenho nem como dar onde tirar esse dinheiro, jamais vou ficar pedindo Pix. Eu recusei 60 mil reais por mês para divulgar aquelas porcaria de tigrinho de site de aposta. Recusei várias propostas e uma chegava a 60 mil reais por mês. Era só eu falar para você jogar o tigrinho e colocar o meu link ali e eu já ia ganhar 60 mil reais por mês. Mas eu não fiz isso porque eu não me corrompo por dinheiro nenhum nesse mundo. Eu vou deixar um legado para minha filha, para minha família. Eu fui uma pessoa honesta e vamos juntos, pessoal. Tá. Reajuste imediato. Por que que eu defendo essa bandeira e por que que ela é a saída mais rápida na prática para você receber um aumento de benefício? Pessoal, quando a gente fala em reajuste, a gente está falando em um aumento para quem já recebe um benefício, e isso tem várias implicações. Quando você já recebe um benefício, você já teve que cadastrar uma conta em um banco que tenha convênio com o INSS, né? Então, geralmente é a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, mas pode ser Bradesco, Santander, enfim, muita gente recebe em diversos bancos. Ok. Por que que isso torna tudo mais fácil e rápido? Porque o INSS, quando ele vai implantar um benefício, ele vai precisar desses dados bancários, ele vai mandar para um setor, aí volta para outro setor, aí não sei o que. Isso quando ele vai implantar, quando ele já, entre aspas, perdeu a causa, quando ele já perdeu tudo que tinha, ele vai ter que pagar o aposentado. A gente está nessa fase processual, né, que a gente já ganhou o tema 1102, só que as ADIs querem interferir na revisão da vida toda, só que a gente então está nessa fase processual. Depois, né, que os processos voltarem a andar, sabe quem que serão os primeiros a receber os seus direitos? Quem tiver processo em andamento, mesmo que esteja suspenso hoje, e que estiver tudo certinho, né, que tiver entrado com os documentos corretos, porque os cálculos são essenciais. Às vezes, você juntou o cálculo de qualquer forma, ou nem juntou, e acha, o juiz não extinguiu o meu processo, então eu estou dentro. Calma lá. Quando os processos voltarem a andar, os juízes e os servidores, né, principalmente os servidores, vão olhar processo por processo. Por enquanto estão suspensos. Então, você precisa ter muito cuidado
de achar que já está na fila do recebimento. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Segundo, sobre o reajuste imediato, é a bandeira que eu venho defendendo e explicando para os deputados e senadores, né, porque nós precisamos desse apoio político. O que nós não precisamos é de politicagem, é chegar lá um deputado mentir na cara dura que vai apoiar os aposentados. Por isso que eu estou tendo muita cautela antes de anunciar os nomes de quem está a favor e também quem esteja contra. Eu estou tendo muita cautela nesse sentido, porque às vezes ele vai saber, né, que eu sou um dos 10 maiores advogados previdenciaristas aqui do YouTube, ele vai achar que ele vai ter projeção, que ele vai ganhar um monte de voto, aí ele fala que vai apoiar a revisão da vida toda, chega na hora não apoia. E aí, como é que fica? Então não, o professor Nakamura não é burro. Então eu tomo cuidado com tudo que eu falo aqui no canal, e principalmente se eu vou chamar alguém, se eu vou colocar alguém no canal, se eu vou dar voz a um deputado, a um senador, eu tomo cuidado. Então eu tô filtrando, tô apertando, tô pressionando. Peguei o contato de diversos assessores, chefes de gabinete, falando, e aí, realmente, vai apoiar, não vai? Estamos fazendo algumas videochamadas, em breve, eu tô agora em São Paulo, como eu falei, mas daqui a pouco eu vou para Brasília. Então a gente está em cima. Só que o reajuste imediato, ele depende... Primeiro, no dia 10 de abril, o STF, ele vai decidir de vez a revisão da vida toda? Ele vai atrasar a pauta, ele vai adiar, ele vai julgar nesse mesmo dia? Vamos trabalhar com o melhor cenário, que sim, ele vai decidir a ADI 2111. Indo além, não só decidir a ADI 2111, mas ele vai julgar a revisão da vida toda, se ela já foi julgada no tema 1102. O que eu quero dizer com isso? Ele vai julgar até que ponto a ADI 2111 vai interferir na revisão da vida toda, ou ele vai deixar para definir tudo no tema 1102, como defende o ministro Alexandre de Moraes, como defende os outros ministros. E eu, particularmente, entendo que, sim, a ADI 2110 e 2111 tratavam de fator previdenciário, carência do salário maternidade, tratavam do salário família, se a mamãe tem que deixar o filho na escola e com carteira de vacinação em dia. Era disso que as ADIs tratavam, e não de revisão da vida toda. Então o STF vai ter essa humildade intelectual de reconhecer que passaram do ponto, ou, não, as ADIs vão interferir, vão prejudicar a revisão da vida toda, só que a gente não pode passar por cima da segurança jurídica, do direito adquirido, e toda mudança de jurisprudência, inclusive, né, especialmente em repercussão geral, ou seja, uma coisa é um juiz aí da sua cidade que ele dava R$4.000 para casos de atraso de voo acima de 4 horas. E depois ele passou a não conceder mais os danos morais, se a empresa aérea disponibilizou hotel, disponibilizou opções. Só um exemplo, tá? Uma coisa que é a alteração de jurisprudência em primeiro grau, o juiz aí da sua cidade. Outra coisa, que é o ponto que eu quero chegar, é a alteração de jurisprudência com repercussão geral, valendo para o Brasil inteiro, que vincula todos os juízes. E aquele aposentado que entrou com os processos, tendo em vista esse tema 1102, ele tem a segurança jurídica do lado dele. Outro ponto que perguntaram aqui, já trazendo a pergunta, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Dona Neuza. Doutor, qual data o Não precisa me chamar de doutor não, viu, gente? Mas, né, me chama do que quiser, de Naca na cabeça, que eu gostei demais. Qual data o STF vai usar para limitar os direitos na revisão da vida toda? Precisa ter entrado com processo até quando para garantir esse direito? Olha, dona Neuza, ótima pergunta. Eu trouxe um post, né, do professor Rodrigo na live passada. Quem assistiu até o final viu, mas basicamente, mesmo que você não tenha visto, eu vou te explicar.
Eu já havia feito lives tratando disso lá atrás. E novamente, então, né, eu fico até feliz que eu tenha sido ratificado, que essa minha tese tenha sido confirmada. Por quê? O STF deve proceder com a modulação de efeitos. Isso aí tá nítido, né? Primeiro que as ADIs nem deveriam interferir no tema 1102, conforme 7 ministros já votaram em dezembro de 2023. Mas tudo bem. Ainda que interfira, então a gente tem uma hipótese da modulação de efeitos. Lembra? Eu não te ensinei nessa aula? Alteração de jurisprudência nacional, modulação de efeitos. O STF tinha decidido de um jeito, agora está decidindo de outro. Mudou a jurisprudência, mudou esse conjunto de decisões, especialmente valendo para o Brasil inteiro. Se a gente vai na lei da modulação de efeitos, 9.868, não confunda com a 9.876. Essa que trouxe o artigo 3º. São leis diferentes, totalmente diferentes, tá? Elas só calharam de vir as duas em 99, mas são leis totalmente diferentes. Então a própria lei da modulação de efeitos, ela diz o seguinte, olha, quando houver relevante impacto social, econômico, né, e houver alteração de jurisprudência, e se for para o bem. Então o STF também ele não pode ficar modulando de efeitos para o mal. Pelo contrário, se ele quer prejudicar a revisão da vida toda, mas ele tem que respeitar a segurança jurídica, então isso autoriza a modulação de efeitos. A pergunta da dona Neuza é, tá, mas quando que o STF vai proceder com essa modulação de efeitos? É 21 de março? Que foi o julgamento das ADIs? Pessoal, como bem dito pelo professor Rodrigo e eu já te mostrei decisões do STF, o STF ele não utiliza uma data específica. Esse que é o problema. O STF, ele não é que ele, quando ele vai fazer modulação de efeitos, aí toda vez ele usa a data do julgamento. Não. Isso que está trazendo confusão na cabeça do aposentado e de muitos advogados também. Porque o STF cada hora está falando uma coisa diferente. Olha, tem casos que o STF utiliza a data de julgamento. Aí seria 21 de março. Aí, direito aí não teria mais direito, se for essa data. Só que, quando o STF faz modulação de efeitos nos embargos de declaração, há casos que ele utiliza a data de julgamento dos embargos de declaração que ainda não ocorreram, né? Tivemos o primeiro embargo de declaração, mas temos o segundo embargo de declaração na ADI 2111, e os embargos de declaração do tema 1102 estão em aberto. Então, isso poderia autorizar o uso de uma segunda data, da data do julgamento desses segundos embargos de declaração, qual seja 10 de abril. O STF também poderia utilizar aí eu já acho menos provável, tá, pessoal? Eu estou jogando limpo. Né? Ele pode, no sentido de possibilidade, mas provável, o STF pode utilizar até a data de trânsito em julgado das ADIs. Mas aí, me desculpa, gente, eu preciso jogar limpo com vocês, eu acho muito difícil. O STF ainda, né, isso já aconteceu, tá? Inclusive, o STF, ele já teve uma revisão de aposentadoria que o STF, ele abriu o prazo de 12 meses a contar do julgamento para os aposentados entrarem com a ação, né, para as pessoas que quisessem ser beneficiadas entrarem com a ação. Mas, estou jogando limpo aqui, pessoal. Revisão da vida toda eu acho muito difícil. Se o STF seguir nessa linha de limitar os direitos, de fechar a torneira dos aposentados, acho muito difícil ele ainda abrir prazo de 12 meses, tá? Só estou dizendo que isso já aconteceu antes. Eu acho isso justo, porque muita gente ainda está esperando para entrar com ação. A maioria das pessoas já entrou e boa parte das pessoas já entrou com outras revisões de aposentadoria, seja pelo nosso escritório, seja por outros, fique à vontade. Se quiser, né, que o professor Nakamura seja seu advogado, o WhatsApp está no link do comentário fixado, tá bom? Aí, se a gente fala em
em 21 de março, essa data já foi. Se a gente fala em data de julgamento dos embargos, 10 de abril. Se a gente fala em data do trânsito em julgado, também não foi. Se a gente fala dos embargos lá no tema 1102, também não foi. Então a gente teria hipóteses meio a meio. Algumas hipóteses a torneira já teria fechado, outras hipóteses a torneira não teria fechado. Lembrando, isso considerando que o STF vai pelo caminho de prejudicar a revisão da vida toda. Porque pode ser, e é o que o ministro Alexandre de Moraes claramente está defendendo com argumentos jurídicos, pode ser que as ADIs sequer venham a interferir tanto assim no tema 1102. Só que a gente está lutando contra forças inimagináveis, pessoal. A gente está com uma nova composição do STF. Falando em nova composição do STF, quem que perguntou? Antônio Carlos, doutor, e esse Flávio Dino no STF, ele pode atrapalhar os aposentados no tema 1102? Então, Antônio Carlos e todos que estão assistindo, o Flávio Dino, ele jamais poderia votar na revisão da vida toda, jamais poderia proferir um voto sobre a revisão da vida toda, mas assim o fez no ADI 2111. Eu estava lá a poucos metros dele, do nada ele começa a falar sobre a revisão da vida toda. Por quê? Na ADI 2111, ele podia votar. O erro foi o Barroso e o Gilmar Mendes quererem usar as ADIs para interferir no tema 1102. Mas já que usaram, aí sim, né, Flávio Dino pôde votar. Mas, no tema 1102, a Rosa Weber, antecipando qualquer questão nesse sentido, ela antecipou o voto dela, o que anula a posição do Flávio Dino. Então, no tema 1102, eu vejo que nós estamos muito mais protegidos, mas ainda sob perigo. Estou jogando limpo, pessoal. Não é questão de fé, questão de acreditar e ter esperança, estou 100%. Mas, assim, você me assiste porque você quer informação verificada. Você me assiste, estamos nesse bate-papo final de semana, eu faço um vídeo mais no formato de bate-papo, respondendo dúvidas, então já se inscreva no canal. Mas, assim, sinceramente, pessoal, tá difícil. Quando você fala assim, poxa, não, mas para Deus nada é impossível. Eu concordo 100%. A justiça divina nunca falha, só que a justiça dos homens, pessoal, nós temos que lutar aqui na Terra para fazer valer. Tô jogando limpo. Mas, mais uma vez, calma. Porque se tiver qualquer enrosco na ADI 2111, se tiver qualquer enrosco jurídico, eu, professor Nakamura, já tenho outros meios dentro do poder legislativo para fazer valer o direito dos aposentados. Não vou ficar aqui entregando ouro nesse momento. Inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, vou poder fazer muito mais, mas isso vai depender de vocês. Porque na revisão da vida toda a gente está lutando contra forças, pelo amor de Deus, você está vendo. Se for engatar uma, poxa, vamos colocar um representante dos aposentados na Câmara dos Deputados, porque não tem nenhum, vocês estão vendo. Poxa, vamos. Só que o pessoal lá, os políticos que já estão no poder e nem olham pelos aposentados, eles têm orçamentos de 9, 12, 15 milhões de reais para usar em campanha. E nós, professor Nakamura, o que a gente tem? Pessoal, nós temos a força dos aposentados. Nós temos a força do seu compartilhamento, de você passar para frente, de você deixar o like, comentar a revisão da vida toda já, né? Se você quiser que eu te represente, vai ser isso aí, pessoal. Não tem como fundo eleitoral, essas coisas aí, isso aí eu nem sei o que é isso, e também não quero jogar esse jogo. Não quero sujar minhas mãos, porque eu já tenho um escritório, graças a Deus, bem sucedido, que está ajudando muitas pessoas, que está atuando, e eu, como pessoa mesmo, também estou tendo muita representatividade, claro. Tudo graças ao Medeiros também, que está conseguindo esses contatos políticos, com certeza. Com certeza, eu não teria conseguido reuniões com o ministro da Previdência, com o presidente do INSS, com grandes políticos aí que podem ajudar, não teria conseguido nada disso se não fosse o Medeiros. Isso tá claro, pessoal. Então, assim, realmente a gente tem que ir trabalhando em cima disso.
Dia 10 de abril é que a gente vai ter a resposta para todas essas perguntas. Eu queria explicar para você já saber como que vai acontecer. Mas a prática mesmo é só no dia 10 de abril. E se você quiser, né, continuar acompanhando aqui, eu vou fazer minha parte, representando os nossos clientes e representando você também, porque eu estarei no STF. Então fala para o seu advogado ir para o STF também. Dia 10 de abril já tem pauta lá. Fala para o seu advogado. Fala, paga uma passagem, vai para Brasília. Fala para o seu advogado fazer alguma coisa. Esteja lá presente. Vamos juntos, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que tenha gostado desse formato de bate-papo. Tem gente que gosta de aula na tela, tem gente que gosta de vídeo no carro. E tem gente que gosta também do bate-papo. E tem gente que simplesmente quer saber como que fica, né, essas questões. Então, reajuste imediato, você já recebe na sua conta, do jeito que você já recebe hoje. A diferença é que já recebe com a diferença. E os atrasados, ninguém está abrindo mão, mas depois a gente vê isso aí, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.